E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então vamos contar mais um relato. Calha a boca. Vamos lá. Contar um relato. Vamos contar este daqui, ó. Deixa eu só anotar aqui. Histórias de terror no quarto assombrado. Olá, Ana, tudo bem? Sou a fulana. Sou a fulana e vim trazer mais um relato para vocês. Só para responder um questionamento sobre o outro relato, que foi o relato Aquela Coisa Tentou Me Matar. Não, aquilo não era uma crise de ansiedade. Eu tenho crises de ansiedade desde pequena e nunca foram sequer parecidas com aquilo. Mas vamos ao que importa. Bom saber. Hoje eu vou contar mais uma história que aconteceu naquele quarto. Os nomes já estão trocados. No outro relato, ela falou que foi nesse quarto aí que ela sentiu, ela começou a desfalecer, que alguma coisa apertava a garganta dela. Acho que primeiro a mãe dela achou que fosse tipo uma birra ou alguma coisa assim, mas não era. Ela realmente estava perdendo sentidos ali com algo invisível sufocando ela. Por isso que eu falei, será que não era uma crise de ansiedade, né? Que começou assim, porque eu já ouvi dizer que você chega a perder o ar em crises fortes, né? Mas aí, por isso que ela tá respondendo aqui, ó. Não era. Eu sei como é uma crise de ansiedade e tal, e aquilo era muito pior, né? E aí ela falou que outras coisas já aconteceram naquele quarto. Então aquilo não foi um caso isolado, né? Pode ser que tenha alguma coisa ali. E aí ela tá mandando agora este relato. Histórias de terror no quarto assombrado. Então hoje eu vou contar mais uma história que aconteceu naquele quarto. E os nomes já estão trocados. Era um dia normal, após a aula. Estava eu e algumas amigas na minha casa. Duas delas são minhas melhores amigas até hoje. E vou chamá-las de Docinho e Lindinha. Estávamos no quarto, como toda garota pré-adolescente, passando o tempo, contando histórias e fazendo graça. Éramos em 8 pessoas ao todo. Na época, aquele quarto era do meu irmão, pois eu tinha pavor dele. Depois acabou passando a ser meu. Mas eu passava o dia brincando por lá quando tinha alguém por perto. Em certo momento, todas já entediadas. Em certo momento, acho que quando todas já estavam entediadas, eu tive a brilhante ideia de contar histórias de terror dentro do quarto assombrado. A ideia foi recebida com entusiasmo por todas, e eu comecei a contar todas as histórias que eu já tinha vivido naquele quarto, quando de repente a televisão do quarto ligou sozinha. Era uma TV pequena, de 14 polegadas e de tubo, que vira e mexe dava um bug. E ou demorava para desligar, ou ligava logo que eu desligava por delay na comunicação entre controle e TV, enfim. Certa de que era só mais um bug da TV, desliguei e continuei a história. E ela ligou de novo. Resolvi desligar pelo botão da TV e continuei a história. E ela ligou de novo. Eu já estava ficando brava, achando que era brincadeira de uma das meninas. A mais próxima do controle era a Docinho, e ela levou a culpa, coitada. Reclamei com ela. Ah, Docinho, para com essas graças. Fica assustando a gente, me interrompendo. E ela respondeu, não fui eu não, fulana. Pode pegar o controle, essa TV tá doida. Peguei o controle, tirei as pilhas e, para garantir, tirei o fio da TV da tomada. Sentei e continuei a história. Ana, a TV, que estava desconectada da energia, ligou de novo, num canal que só tinha chiado. Não está chegando. Ficamos apavoradas e paramos de contar as histórias. Passamos a rezar o Pai Nosso e bem na hora do perdoai os nossos pecados, ouvimos um barulho vindo da TV,
como se algo tivesse estourado lá dentro. E aí veio um cheiro forte de coisa estragada. Não era cheiro de eletrônico queimado, não. Era um cheiro de coisa estragada. Subiu no quarto aquele cheiro. Claro que depois disso todas nós saímos correndo desesperadas e as meninas foram embora. Restando só eu, docinha e lindinha, chorando com cara de tacho. Depois disso não contamos mais histórias naquele quarto. As meninas nem foram mais. Apenas as minhas 2 melhores amigas, e a TV continuava funcionando normalmente. Em breve conto mais alguns relatos desse quarto e outros que eu já vivi. Obrigada por ler, adoro o canal. Um beijo pra você, obrigada. Alguma coisa parece que tava naquele quarto, né? E tava tentando interagir. Mostrar, ó, sou eu, tá? Ela falou, tem uma assombração nesse quarto. E a assombração falou, ó, sou eu, ó, tchum, eu ligo a TV. Ah, fica quieto aí. Tem uma assombração. Sou eu, ó, eu ligo a TV. Tipo, assombração assim. Bom, sim, né? Bem que podia ser nesse tom de cômico. Mas imagina o medo, gente. E aí, ligar na estática, que eu já comentei aqui, que dá aquela coisa, né? Parece que já vai vir uma comunicação ali, vai aparecer uma imagem naquela estática. E esse estouro com o cheiro, estouro dentro da TV, não queimou a TV. Ela falou que a TV continuou funcionando normalmente, mas não vinha cheiro de queimado, cheiro de plástico, sei lá, alguma coisa quando queima, né? Um eletrônico, sobe aquele cheiro característico até. Mas era um cheiro ruim, mas de coisa estragada, tipo de comida, carne podre, essas coisas. Eita, aí é esquisito. Sonho com 7 além. As páginas sumiram. A moça que nos conta esse relato diz que algum tempo atrás ela teve um sonho com 7 além. Ela conta que nesse sonho ela estava na cozinha da casa dela e junto com ela tinha uma garotinha negra de aproximadamente uns 5 anos de idade. E ela disse que a moça que nos conta esse relato precisava passar por um portal. E quando ela olhou ao lado do armário da cozinha, ela viu uma espécie de parede gelatinosa. Diz que era como quando você joga uma pedra no rio e faz aquelas ondas, sabe? Era assim a parede. Então ela passou apenas a mão dela por ali e quando ela fez isso, o contorno ficou todo azul. E aí ela resolveu entrar. E no que ela entrou, segundo ela, lá estava ela em 7 além. Só que ela disse que ela entrou num lugar onde ainda era a casa dela, só que era mais escura, estranha. O ar lá era tão pesado que ela mal conseguia respirar. A água era azulada e espumenta. Aí ela saiu para o quintal e viu que o portão da casa dela estava aberto. As luzes da rua eram amareladas e ela viu subindo ali umas pessoas de roupas brancas ou beges. Só que essas pessoas estavam sujas, elas tinham a pele amarelada e subiam de cabeça baixa, todos cabisbaixos. Aparentemente eles estavam em transe. E a rua, ela conta que era a mesma rua da casa dela, só que mais velha, mais amarelada. E aí ela voltou para dentro da casa dela, do lado de lá, achou aquele portal de novo na cozinha e entrou novamente naquela parede. E aí ela voltou para a casa dela do lado de cá. Nisso ela encontrou a mãe dela, que estava lá de costas para ela. Então ela disse para a mãe: "Eu não sabia que você já tinha voltado de 7 além." E então a mãe dela respondeu, virando metade do rosto para o lado dela. E ela pôde ver que os olhos da mãe eram azulados, mas só a parte branca era azulada. E a mãe dela respondeu: "Mas eu nunca saí de lá." E aí ela acordou, assustada. Então ela deduziu que aquele era tipo um doppelganger da mãe dela. E alguns dias depois, inclusive, ela teve alguns sonhos sobre doppelgangers. Bom, ela diz que sempre anota os sonhos dela, que tem um fundinho sobrenatural aí, os sonhos mais estranhos, ela anota num caderno, assim como as vivências dela nesse sentido. E, obviamente, esses 2 sonhos foram anotados nesse caderninho, um que era sobre 7 além e o outro dos doppelgangers.
Porém, na quinta-feira, dia 5 de agosto de 2018, ela foi anotar uma coisa no caderninho dela lá, que tinha acontecido com ela, e resolveu reler o sonho de Sete Além. Porém, esse sonho sobre Sete Além e sobre o sonho do Doppelganger sumiram do caderninho dela. Ela diz que ninguém sabe desse caderno que ela tem. É meio que um segredo. Ninguém poderia ter pego. Ninguém tem acesso a ele. Então ela diz que não poderia ser alguém deste plano que roubou essas folhas. Ela diz ainda que fez, algum tempo atrás, aquele ritual para abrir um portal no espelho, onde se usa uma vela e o olhar fixo na sua imagem no espelho. Um dia depois disso, ela viu alguma coisa se mexer dentro do espelho. Foi por alguns segundos, mas foi algo como aquele portal que ela viu no sonho, que ia para Sete Além, aquelas ondinhas. Será? Vamos ver esse daqui, ó. Será que minha mãe veio me avisar de algo? Olá, Ana, me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Tenho 25 anos e sou do Piauí. Sigo o Assombrado desde 2015 e espero que você leia o meu relato e quem sabe até gravar. Estamos lendo no ao vivo. Eu sempre fui sensitivo e já presenciei várias coisas relacionadas ao sobrenatural. Sempre fui mais apegado com a minha mãe, mais do que com o meu pai. Embora até hoje sempre fui mais apegado com a minha mãe, mais do que com o meu pai. E até hoje temos muitos embates, brigas, passamos alguns dias sem nos falar, mas isso não vem ao caso. Minha mãe teve câncer 2 vezes. A primeira foi na mama e o tratamento era horrível. Eu sofri muito na época, pois eu era muito novo, eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos de idade. Já a segunda vez foi na larofaringe, enfim. E ela foi diagnosticada em maio de 2014. Nessa época, eu estava muito rebelde. Havia presenciado algumas coisas sobrenaturais também, mas eu não sabia identificar. Minha mãe sempre falou para mim que quando ela fosse morrer, ela iria nos avisar, pois ela era devota de uma santa que no momento não me recordo. Em julho do mesmo ano, Em julho do mesmo ano, ela iniciou o tratamento contra o segundo câncer e tinha que ser feito 35 sessões de radioterapia e quando terminasse teria que tomar mais 4 sessões de químio, uma por mês. Nesse período, fiquei com meu pai em casa, pois tínhamos que cuidar do comércio e também tinha minha faculdade. Enquanto ela estava realizando o tratamento, seu irmão mais velho acompanhou ela em tudo. Quando ela chegou do tratamento, no início do mês de setembro, ela estava muito debilitada. E cerca de 1 mês e 20 dias que ficou em casa, ela recuperou uns 3 quilos. Aí ela teve que voltar para a capital e tomar a primeira sessão de químio, em outubro. Foi onde ela passou mal e foi parar na UTI. No sábado, um dia após ela entrar na UTI, quando fui fazer o primeiro dia de prova do Enem... Mas então ele não estava na faculdade ainda. Eu já estava na faculdade e foi fazer Enem? Eu não sei, gente. Eu não sei como que... Bom... eu não tinha recebido nenhuma notícia ainda sobre ela. Tá, eu não tinha recebido nenhuma notícia ainda sobre ela porque ela tinha sido internada na sexta e o boletim médico só sairia no sábado, às 2 da tarde. Fiz a prova do primeiro dia do Enem,
todo preocupado. Então, ele não estava na faculdade ainda, ele estava estudando para entrar na faculdade, é isso? No primeiro dia fiz a prova, todo preocupado, mas quando cheguei em casa, meu pai me falou o estado dela e não era muito bom. Nesse momento eu comecei a chorar muito e senti que algo estranho estava para acontecer. Disso tudo, fui tomar um banho, chorando muito, e fui dormir, porque no outro dia teria outra prova. Por volta da meia-noite, eu acordei do nada, como se alguém tivesse me abraçando, e fiquei chorando também, do nada. Mas eu não sabia que a minha mãe tinha acabado de falecer. Quando deu meia-noite e meia, ou meio-dia e meia? Não, acho que meia-noite e meia, né? Peraí, por volta da meia-noite, por volta da meia-noite acordei com alguém me abraçando, comecei a chorar do nada, e quando deu meia-noite e meia, meu pai veio até o meu quarto e disse que fazia uns 30 minutos que ela tinha falecido. Nesse momento eu não tive nem reação, pois aquele abraço que eu senti tinha sido a minha mãe dando um aviso que estaria partindo. Estou escrevendo esse relato chorando porque ela era tudo para mim. E todos os momentos ruins que ela era tudo para mim, acho que em todos os momentos ruins. Ela era tudo para mim e em todos os momentos ruins que eu tenho, eu sinto a presença dela. Depois disso, sonhei com ela várias vezes e num desses sonhos, ela estava com um bebê bem branquinho. E eu perguntei, mãe, quem é esse bebê? É a senhora, na próxima encarnação? Mas ela não respondeu. Alguns dias depois, descobri que antes do meu irmão mais velho nascer, ela tinha tido um aborto espontâneo de gêmeos. Sempre senti a presença dela comigo e me protegendo. Depois de 7 anos, após o óbito dela, meu irmão descobriu que ia ser pai. E com isso tive alguns sonhos com ela, e um desses sonhos que me recordo, ela estava feliz que ia ser a avó de uma menina. Ela sempre quis ter uma menina. Ela sempre quis ter uma menina e veio um gay, que sou eu. Brincadeiras à parte, quando meu sobrinho nasceu, era um menino e bem branquinho, igual que eu tinha sonhado com a mamãe. Tenho alguns relatos também e posso enviar futuramente. Beijos, amo o canal e admiro muito seu trabalho com o Matheus. E assisto todos os dias os vídeos do canal. Abraços. Um beijo para você, muito obrigada. E ela veio mesmo avisar. Com um abraço. E o sonho também, é interessante prestar atenção nos sonhos, né? Com os entes queridos. Muitos têm algo a dizer. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, vamos então para mais um relato e a pedidos, relato de lobisomem. E não é qualquer lobisomem, é o lobisomem da Pensilvânia. Vamos ver. Olá, Ana. Olha o cheiro. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem? Meu nome é Fulana e esse relato aconteceu comigo no ano de 2006 aqui na cidade de Washington, Pensilvânia, pertinho de Pittsburgh. Ana, eu moro no campo, em uma fazenda, mais ou menos 20 minutos de carro do centro da cidade. Onde eu moro tem muitas árvores e bosques para todos os lados. Pois bem, em 2006 eu trabalhava na central de um banco muito grande aqui da Pensilvânia. E o meu horário de trabalho era das 3h30 da tarde até a meia-noite. Então eu sempre chegava em casa por volta da 00:50, 1h. Estava eu dirigindo normalmente com os vidros do meu carro abertos, em uma noite gostosa de verão, com a lua bem cheia que iluminava a estrada. Observação: não tem luz na rua aqui onde eu moro. As únicas luzes são as luzes das casas. Voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho, né?
Eu estava mais ou menos uns 10 minutos da minha casa, quando de repente um veadinho campeiro passou correndo na frente do meu carro, me fazendo frear bruscamente. No que eu freei, outro veadinho campeiro pulou por cima do meu capô. Eu acho que é assim que se escreve, né? Do capô do carro, acho que é. Eu esqueci o português, gente. Ok, mas logo atrás desses dois veadinhos, um cachorro enorme, preto, com um focinho grande, com dentes grandes também, pulou sobre o capô do meu carro. Ana, eu te juro que aquilo que eu vi saindo do mato, correndo atrás dos veadinhos, não era um cachorro normal. Ele era muito grande, feio, com olhos amarelos que reluziam com os faróis do meu carro. Ana, eu fechei os vidros do carro e acelerei para minha casa. Liguei para o meu marido e falei para ele ficar me esperando na porta de casa. Eu estava em pânico. A partir daquele dia, eu tive a certeza que os barulhos que nós ouvíamos vindo daquele bosque à noite eram realmente de um lobisomem, que mais tarde iria aparecer também para o meu marido americano, que antes não acreditava em nada disso. Mas essa história eu te conto outro dia. Beijos para todos, fiquem com Deus. Um beijo para você, obrigada. Ele pulou no carro assim também, ele tava, coitado dos bichinhos, ele tava atrás dos bichinhos, pelo menos tava atrás do bichinho, tava atrás de você. Ai, meu Deus, credo, né? O que você faz numa situação dessas? A mesma coisa, né? Fecha o vidro e corre para casa. Proteção divina? Vamos ver. Olá, Anne, pessoal do Assombrado. Meu relato é meio longo nada, curtinho. Mas vamos lá. Ah, esse relato aqui, gente, é de 2020, tá? Por volta do ano de 2010 ou 2011, eu tinha uns 16 anos. Fiquei meses sofrendo com terrores noturnos, esses que a minha mãe me acordava falando que eu ficava gritando coisas sem sentido. E passou uns 4 meses, até que eles foram ficando menos recorrentes, eu acho. Logo em seguida, num dia comum, me deu uma vontade enorme de dormir com a minha mãe. Sei lá, tava me sentindo estranho. É um moço que nos conta, é um moço. Sei lá, tava me sentindo estranho. E no fim das contas fui dormir com ela. E aí, umas 4 da manhã, acordei com a famosa paralisia do sono, vendo assim um ser de pele escura que possuía garras parecidas com bisturis de tão afiadas. E esse ser estava me abrindo, me eviscerando praticamente, e eu sentindo uma dor colossal. Depois de alguns segundos, eu senti nas minhas pernas como se alguém tivesse sentado na cama, sabe? Eu senti até a forma do colchão, assim, senti o colchão abaixando. Então aquele ser olhou nos meus olhos e percebeu que eu estava acordado. Então ele levou suas garras em direção ao meu coração. Mas antes que eu pudesse ter feito alguma coisa, uma mão iluminada agarrou esse ser pela nuca e o puxou com tanta força em direção ao canto do quarto que ele meio que explodiu na parede, logo sendo absorvido pela parede. E o ser que havia sentido nas minhas pernas, acho que tinha 2 então, né? É isso? E o ser que eu havia sentido ali nas minhas pernas, sentado no colchão, começou a se levantar. Eu não vi nada, eu só sentia uma pressão gelada. Aí eu realmente acordei e estava tudo no lugar. Nunca soube o que realmente era. Só sei que depois desse evento nunca mais sofri com nenhum tipo de pesadelo ou terror noturno. Obrigado por ler. Então, será que ele estava meio que vendo aquilo acontecendo no astral, né? Não estava ali no físico, mas ele estava, de certa forma...
Aquele lance, né, quando a gente abre, parece que o olho espiritual e o físico tá fechado, aí a gente vê do lado de lá as coisas acontecendo, parece que alguma coisa aí o protegeu e talvez tenha levado de vez essas coisas que o atormentavam, de repente, né? Deixa eu anotar, será que eu anotei esse daqui? Um gnomo à espreita. Olá, me chamo fulano e tenho 20 anos. Bem, o relato que vou contar é sobre pequenos humanoides, mas mais popularmente conhecidos como gnomos ou duendes. Desde criança, eu já tive várias experiências sobrenaturais, tais como sentir a cama tremer por vezes, mexia-se como se estivesse respirando. A cama? Fazia assim? Via vultos com frequência e aparições medonhas, como espíritos de pessoas ainda vivas, refletindo na tela da televisão desligada, e todas as noites eu ouvia vozes a chamar pelo meu nome. Devido a tudo isso, minha mãe acabou me levando para sessões de terapia com uma psicóloga. Por fim, ela me diagnosticou com esquizofrenia do tipo leve e hiperatividade. Pois na época eu era um capetinho de danado mesmo. E também com déficit de atenção, resultante da minha hiperatividade. Bem, indo direto ao assunto, com o passar do tempo, esses eventos foram diminuindo gradualmente, restando apenas vultos com menos frequência e as vozes cessaram de vez. Mas em 2018, algo inusitado aconteceu. Era tarde da noite, por volta da 1 da manhã. Eu tenho o costume de dormir sempre com a luz do corredor acesa e a porta entreaberta, deixando o quarto um pouco às escuras. Nisso, quando me virei, eu vi um pequeno humanoide parado à porta. Quando ele percebeu que eu o tinha visto, ele correu. Essa criatura era esguia, medindo cerca de uns 15 centímetros. 15 centímetros? Pititico? Assim? Uns 15 centímetros. Onde estou? Achei. Medindo cerca de 15 centímetros. Não usava chapéu cônico, acho, né? Não usava chapéu e não trajava nada colorido. Tinha vestes em tons amarronzados que pareciam ser feitas de retalhos. Mas deu para ver isso no escuro? Bom, tinha um pouco de luz, então acho que dava para ver a luz do corredor entrando. No momento, eu não tive a menor reação de sair da cama e verificar a situação. Apenas me virei e voltei a dormir. Bom, ele já tinha um histórico de ver coisa, então não é que nem a gente que nunca viu nada, a hora que vê alguma coisa, fala, meu Deus, não durmo nunca mais, vou ficar uma semana com a luz acesa. Bom, eu apenas me virei e voltei a dormir, pensando que fosse algo da minha cabeça. Devido às sessões de terapia que passei, eu fiquei bastante cético em relação às coisas do além. Mas isso, de certa forma, me intrigou. Então, ele ficava achando que era tudo da cabeça dele, que não era nada, assim, de sobrenatural. Nesse inteirinho, me mudei para a capital. Mas, com a chegada da pandemia, acabei retornando para a fazenda, onde passei toda a minha infância e uma boa parte da minha adolescência também. Para passar o tempo e quebrar a monotonia da quarentena, fiz várias caminhadas no bosque, numa capoeira que tinha lá, próximo a um rio intermitente na propriedade da minha mãe. Em uma dessas caminhadas, voltando para casa, por volta das 4 da tarde, eu vi uma criatura pequena que, ao notar a minha aproximação, esgueirou-se depressa por uma vereda. E como da primeira vez eu não tive impulso de ir atrás da criatura, eu apenas ouvi o farfalhar da vegetação na medida em que ela se afastava ligeiramente. Minutos depois, saquei o celular do bolso e tirei uma foto da trilha que o pequeno humanoide havia enveredado. A primeira vez que isso aconteceu, eu havia pesquisado a respeito, indo a vários sites, blogs e assistindo vídeos do canal. Pesquisando mais a fundo, cheguei à conclusão de que essas criaturas permeiam diferentes folclores que compartilham as mesmas características, como a baixa estatura
e ora são bondosas, ora são más, convivendo paralelamente conosco, sempre tendo sua existência atrelada ao sobrenatural. Bem, a meu ver, essas criaturas não possuem nada de sobrenatural, mas sim são seres de carne e osso, como nós, que estão condicionados a um estado de vida evolutivo primitivo ou não, que às vezes podem interagir conosco espontaneamente ou casualmente, tendo a sua característica mais comum, entre eles, tendo como característica mais comum evitar a qualquer custo a presença humana, pois a nossa mera proximidade eles desaparecem num piscar de olhos. Mas se eles são de carne e osso, tem que viver escondido num local físico, né? E eles são muito... Então eu acho que eles não são bem de carne e osso, mas usam roupas, né? Não sei, porque, olha, existem os relatos das criaturas com o chapéuzinho, com não sei o que lá, e existem relatos das pessoas pequenas, que são, como você descreve, humanoides. São como pessoas mesmo, sem o chapéuzinho, sem nada, são pessoas pequenininhas. Já vi descrição de pequenas desse tamanho, 15 centímetros, ou uma latinha de refrigerante, como outras maiorzinhas, tipo do tamanho de uma Barbie. Mas com descrição de humanoides, como você disse, como se fossem pessoas realmente pequenas, sem as características de um gnomo ou de um duende, apenas pessoas pequenas. Tem vários relatos bem interessantes a respeito disso. Inclusive, aqui ele mandou a foto, né, do mato, um mato seco com uma trilha assim pelo local, por onde essa... Mas então ele viu, não é que ele viu algo passando, ele pôde descrever que era um humanoide, não era um coelho, um vulto que ele viu passando pelo mato. Porque senão você via alguma coisa, aí pode ser um coelho, um preá, não sei o que lá, que passou e você não viu direito. Mas se ele diz que era uma criatura humanoide, então ele viu. Então, talvez não seja da cabeça dele, porque deixou marca no mato, né? Interessante. Mais alguém aí já viu? Pessoas pequenas? Mini relato para Edith Day. É um moço. A família da minha mãe morava ao lado de um casal de senhores que tinha muitos filhos. Eles tinham muitos filhos. A maioria mulheres. E elas eram sempre muito rixosas. Sempre arrumando confusão. Principalmente com a minha tia, que era solteira e jovem na época. Sempre por ciúmes, inveja da beleza dela. E por conta disso, a mãe delas tomava as dores das filhas e acabava discutindo com a minha avó também. Certo dia, minha tia acordou de madrugada com um susto. Uma terra preta caiu em cima dela na rede. Alguém estava jogando aquilo vindo da direção lá da vizinha e entrou no quarto da minha tia pelo espaço entre as telhas e a parede. A casa era de madeira. Depois disso, com o tempo, tudo dava errado na casa da minha avó. Sempre tinha brigas e o dinheiro nunca chegava. A minha avó vivia dizendo que aquilo era macumba que aquela vizinha maldita tinha feito. Mas a minha mãe repreendia ela, dizendo que isso era superstição e que ela parasse de dizer isso. Tantas foram as dificuldades que a minha avó só sossegou quando se mudou. Hoje sabemos que nada daquele lugar prospera. Nada naquele lugar prospera. Já foi mercearia, já foi oficina mecânica, autopeças e tudo vem à falência. Só que tudo tem um preço. Depois, soubemos que aquela mulher estava com um ferimento estranho na perna que já estava durando anos e ninguém dava jeito. Estava até com risco de perder a perna. Nunca devemos recorrer a esses trabalhos, não é mesmo? É isso. Tem uma sugestão. Que tal oficializarmos o masculino de Edith como Edilson? Não sei.
Edilson. Tem um relato de Edilson para contar no futuro. Nossa, fazia tanto tempo que eu não escutava esse nome, Edilson. Ok, abraço no pequeno demolidor da casa. E é mesmo, pequeno demolidor da casa, Vitório. Um beijo. Gente, sempre dá merda depois, né? Esse negócio aí de fazer coisa ruim pros outros. Este daqui. Então vamos ler este daqui, ó. Uber. Opa, tá na tela ainda. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e o meu relato é sobre uma viagem de Uber. Certo dia estava indo para casa de religião, da qual faço parte, e chamei um Uber, por volta das 8 da noite. Aguardei alguns momentos e a primeira viagem foi cancelada. Chamei a segunda viagem e o carro estava um pouco distante. Quando o carro chegou, vi que tinha uma pessoa ao lado do motorista. Como estamos em época de pandemia, na minha cidade é proibido sentar-se no banco da frente, ou seja, do lado do motorista. Imediatamente achei que se tratava de um assalto. Na minha cabeça, o assaltante rendeu o motorista e ainda ia pegar o passageiro. No caso, para seguir viagem, sei lá. Na hora passou muita coisa na minha cabeça. Me aproximei do carro e disse: desculpa, moço, mas eu não vou entrar. Eu não vou seguir viagem. Eu não pedi uma viagem compartilhada. O motorista, com ar de surpresa, e parecia que havia ficado bravo com a minha negação ao entrar no carro, disse: como viagem compartilhada, moça? Eu não estou entendendo. A viagem não é compartilhada. Aí eu disse: tem uma pessoa com você. Esse homem, eu não vou entrar. Então eu olhei novamente e não tinha ninguém. Realmente não tinha ninguém no carro, só o motorista. Aí eu pedi desculpas e entrei. Expliquei a ele que quando ele parou na frente da minha casa, eu vi um homem grande do lado dele, de roupa preta, como se fosse um casaco com um capuz. Portanto, só havia visto ele. No entanto, havia visto apenas de costas. E imaginei que seria um assaltante, obrigando ele a pegar o próximo passageiro. Ele se assustou e perguntou se eu me importava que ele colocasse músicas, hinos evangélicos no carro. Eu disse que não, que estava tudo bem. Olha, foi um grande susto para mim e para ele. Agradeço por ter lido o meu relato, conheci seu canal há poucos dias e adorei. Fico trabalhando e ouvindo. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Coitado, o cara, acho que ele parou de trabalhar depois dessa corrida aí. Ele falou: eu vou ficar em casa um pouquinho. Hein? Tinha alguém do lado dele. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E é esse daqui, o móvel misterioso. Olá, Ana. Quero primeiramente parabenizar pelo canal, que sou fã desde 2016. Olha, e acompanho seus relatos fazendo janta, os meus afazeres, e confesso que sou viciada. Todo dia ouço um deles. Bom, vamos iniciar o meu relato. Muito obrigada, viu? Os nomes são fictícios. Eu sou uma paulistana e moro em Portugal, onde conheci a senhora desse relato, que vou chamar aqui de Margarida. Ela trabalhava na área de limpeza e nesse dia foi na casa do cliente, que eu vou chamar aqui de Pedro. E aqui, Ana, as empresas de limpeza levam uma equipe para o local de trabalho e deixam na casa, onde vão realizar o trabalho, pegando as pessoas ao final da limpeza. Entendi. A casa do senhor Pedro era sombria, quieta. Ele morava sozinho, pois havia perdido sua esposa e seu filho em um acidente há muitos anos. E a ordem para quem ia lá limpar a casa
é que... Peraí, a ordem para quem ia lá limpar a casa dele, que nunca eram as mesmas funcionárias, era o seguinte: limpar toda a casa, exceto um móvel específico, o qual o dono proibia expressamente de que chegassem perto, por algum motivo, que logo vamos saber. O móvel ao qual não se poderia chegar perto, o móvel do qual não se poderia chegar perto ficava em um escritório. E em cima daquele móvel havia o seguinte recado: este móvel não tem necessidade de ser limpo. Agradeço. Que móvel era esse? Portanto, todas as funcionárias que iam à faxina naquela residência, que era de 15 em 15 dias, respeitavam esse aviso do senhor Pedro e nem sequer se aproximavam desse móvel, exceto Margarida, que o dia que adentrou aquela casa passaria por algo sobrenatural. Ela e a companheira de trabalho, que aqui vou chamar de Maria. Então começaram a faxina na casa e foram limpando os cômodos, e quando chegou no escritório, Margarida ficou muito incomodada com a poeira que havia naquele móvel, que estava ali o aviso, né, que era um móvel tipo um aparador. Era um móvel tipo um aparador. Margarida se aproximou, leu o recado, mas mesmo assim ignorou e resolveu passar um paninho por ali. Ana, ela começou a limpar o contorno ali do móvel, e ao chegar na parte da frente do móvel, seus cabelos foram ficando em pé conforme ela passava o pano naquele lugar. E quando chegou em um determinado ponto do móvel, seus cabelos ficaram em pé como se alguém os puxasse para cima. Margarida, assustada, gritou para a amiga, que veio ver o que havia acontecido, e se deparou com a amiga com os cabelos literalmente em pé e começou a gritar. Assim, as duas se afastaram do móvel e começaram a conversar sobre o que havia acontecido ali. E Maria, ainda sem crer no que havia presenciado, foi passar o pano no mesmo lugar, para saber se acontecia com ela a mesma coisa. Para saber se acontecia com ela o mesmo que havia se passado com a amiga Margarida. Ana, a mesma coisa com os cabelos de Maria. Se levantaram, o cabelo da Maria também se levantou. As duas resolveram se afastar e continuar na limpeza da casa sem voltar mais ali. Não satisfeita, Margarida voltou ali naquele lugar e olhou o móvel de novo, curiosa. Resolveu abrir então a porta embaixo de onde ela havia limpado ali, a porta debaixo desse aparador. E para surpresa dela, ali havia um lindo vaso com a foto da falecida esposa do senhor Pedro. E ao lado uma caixinha com a foto do filho dele. Ali estavam as cinzas daqueles dois entes queridos dele. Ana, eu acredito que aqueles espíritos protegem as cinzas deles e o dono já sabia, por isso cuidado com aquele móvel. Então, quando Margarida chegou ao escritório da empresa e nos contou essa história aos prantos, inclusive para o dono da empresa, pediu que não fosse mais mandada para limpar aquela casa e, para sua surpresa, ele riu e disse: "Tá vendo? Não devemos mexer nas coisas alheias." Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Como foi o primeiro, desculpe os erros e se ficou longo, mas resumi ao máximo. Tenho muitos outros, em breve enviarei mais um. Grande beijo em você e em sua família e na sua gatinha. Amo quando você mostra ela também. Até o próximo relato, beijinhos. Um beijo para você, muito obrigada. Mas eu achei curioso, porque poderia acontecer outra manifestação, mas é chegar perto, esfregar o móvel e o cabelo fica em pé, como quando a gente coloca as mãos naquela bola, que eu esqueci o nome, e o cabelo fica em pé. Mas isso é estática. Mateus, como que é o nome, gente, daquela bola? Bola que deixa o cabelo em pé. Deixa eu colocar aqui, ó. Bola que deixa o cabelo em pé. Ah lá, ó. A técnica é rápida, proporcionando uma leitura... O gerador de Van de Graaff. É assim que fala, gerador de Van de Graaff.
mas não sei se é assim que fala. As pessoas sentem uma leve coceira causada pelo vento de íon e ficam com o cabelo em pé durante o curto período de tempo que o gerador é ligado. Então, mas pelo que ela falou, é mais ou menos isso. Quando você põe a mão no móvel, o cabelo fica em pé. Mas ele fica em pé por qual motivo? Será que o espírito se aproxima, mas aí o espírito não faz nada além de deixar o cabelo em pé? Foi a mesma coisa com as duas. Elas não sentiram presenças, elas não sentiram uma mão tocar ou algo cair, que é uma manifestação mais comum assim de espíritos quando eles estão bravos, não querem que toque. Agora o cabelo ficar em pé no momento em que limpa o móvel. Ele não falou para não chegar perto ou não abrir o móvel, ele disse para não limpar. Tipo, não encostar. E se ele já deixava esse aviso, é porque ele sabia que alguma coisa acontecia ali. Elas morreram, que jeito que morreu a mãe e o filho? Quer ver? Aqui, ó. A esposa e o filho perdeu num acidente. Será que as cinzas tinham algum tipo de radiação, alguma coisa assim? Estranho, porque eu não tô pensando nisso como uma atividade fantasmagórica, mas talvez alguma outra coisa que tenha ali naquele móvel, que tenha ficado impregnado, talvez. Será que tinha alguma coisa a ver com extraterrestres? Deixa eu ver aqui. Duas maledites na família? Boa noite, Ana. Sou do Rio de Janeiro e hoje vou contar um relato que aconteceu dentro da minha família. Espero que goste. Todos os nomes estão trocados. Ana, minha família toda é natural do Rio de Janeiro. Fui criada dentro de uma das comunidades de lá e mesmo com todo o perigo, sempre fui muito feliz enquanto morei lá. Minha família sempre foi enorme, mas nesse lugar só morava a família da minha mãe. E todos bem perto, entre tias, tios, avó, avô, primos, cunhadas e cunhados, etc. Na minha casa morávamos minha mãe, que aqui vou chamar de Fabiola, meu pai, Alex, minha irmã Jéssica, que era a mais nova, com apenas 7 anos, e eu com 12 anos. Em maio de 2017, meus pais decidiram se mudar para outro estado, pois ali minha mãe tinha muita perturbação com a mãe dela, minha avó, que aqui vou chamar de Neuza. Neuza, eu acho, né? De Neuza. Elas não se entendiam de jeito nenhum, e minha mãe sempre sentiu que a minha avó Neuza a tratava diferente dos outros irmãos. Então, em 2017, vou espirrar, né? Perdão. Em 2017, nos mudamos para uma casa enorme, com piscina, churrasqueira, 5 quartos, 2 salas, etc. A casa era enorme, Ana, e o lugar era super tranquilo. E como meu pai sempre fazia uma viagem para o trabalho dele, que era naquela região, ficou bem mais fácil para ele. Até aí tudo bem, foi uma beleza. Até que no primeiro dia de mudança, a afilhada da minha mãe, que aqui vou chamar de Bianca, veio nos visitar. Como ela tinha carro, era fácil dela vir até nós. Ela era como a filha mais velha da minha mãe. E meu pai era muito... Ela era como a filha mais velha da minha mãe e do meu pai. Era muito querida. Quando ela chegou, elogiou a casa e mesmo na mudança fizemos um churrasco. E logo após ela foi embora, pois era longa a estrada. No dia 1º de agosto de 2018, foi onde tudo começou. Tudo de pior que estava por vir, e nós nem imaginávamos. Nesse dia 1º de agosto de 2018, meu pai perdeu o emprego, o que achamos bem estranho, pois estava nesse emprego há anos e ganhava super bem. Mas relevamos e tivemos que arranjar uma solução para não passar fome, já que ele era o único que trabalhava na casa e nossa família era de longe. Então, ele começou a trabalhar no Uber. Mas não ganhava nada, Ana.
Foi muito difícil para nós e logo após ele começar a trabalhar como motorista de aplicativo, com nem 5 meses fazendo isso, ele foi assaltado e perdeu a única coisa que nos dava dinheiro, que era o carro. Daí as coisas só pioraram, Ana. Ele também perdeu o dinheiro que tinha no banco, uns 5 mil aproximadamente, que sumiu, sem a mínima explicação. E tudo isso em cerca de 1 ano. E depois dessa tempestade, a minha mãe começou a pedir ajuda de familiares, pois estávamos sem nenhum centavo para comer, Ana. Essa fase foi muito difícil para nós. Até que um dia, ela resolveu pedir ajuda para a afilhada dela, a Bianca, que era como uma filha para ela. Sabia que não ia negar ajuda, pois tinha uma ótima condição financeira e amava incondicionalmente a minha mãe, ou era o que ela achava, né? Mas a resposta foi surpreendente. Bianca disse um não, bem seco, para minha mãe. Não. Ela chegou a pensar que fez algo de errado para ela, mas não se lembrava de ter feito nada, Bianca. Relevou esse não da Bianca e continuou a pedir ajuda para outros parentes e conseguiu, graças a Deus. Ana, para ressaltar, a minha família nunca teve religião, nem acreditávamos em nada, apenas em Deus. Só que a minha mãe resolveu que queria abrir um jogo com uma mãe de santo, porque não achava normal a situação que estávamos vivendo. E foi aí que tudo mudou, Ana. Ela descobriu coisas que tiraram o chão dela. Descobriu que Bianca, a afilhada tão amada da minha mãe, que sempre deu tudo para ela, era apaixonada no meu pai. Sim, ela, mesmo casada com outro homem, era apaixonada pelo meu pai e tinha feito um trabalho para matar o meu pai, pois não queria que ele continuasse com a minha mãe. Como assim, gente? A pessoa é louca! E a minha avó, Neuza, também fez parte desse trabalho. Ajudou a Bianca, pois não gostava da minha mãe. A minha avó não conseguia acreditar como meu pai fazia feliz a minha mãe, pois todos os seus casamentos eram infelizes. Minha avó sofreu muito na mão de muitos maridos e por isso ajudou Bianca quando os meus pais por isso ela ajudou a Bianca. Quando os meus pais souberam disso, foi um verdadeiro choque. A mãe de santo revelou a eles que no dia desse churrasco, Bianca só foi na nossa casa na intenção de conseguir roupas íntimas dos meus pais para fazer trabalho contra eles, porque tudo o que aconteceu, a perda de emprego do meu pai e o assalto, foram elas que mandaram para ele. Só que Deus, para mim, Oxalá, foi quem não deixou que levassem o meu pai, pois não era a hora dele. Então começamos todos a nos tratar na Umbanda e hoje está tudo bem com a minha família, graças a Deus. Meu pai está se reerguendo aos pouquinhos, mas está tudo voltando ao normal, Ana. Mas elas não pararam de fazer maldades contra nós. Neuza, minha avó, e Bianca tentaram fazer um trabalho contra minha irmã de apenas 10 anos para que ela ficasse muito doente e assim conseguiriam afetar o meu pai. Só que nada pega na nossa família. Somos muito bem cuidados e protegidos. E quando soubemos disso, ficamos perplexos da tamanha maldade de uma avó contra uma criança de 10 anos, que até hoje diz que sente saudade da avó. Tão inocente, tadinha. Mal sabe ela como essa avó é ruim. Hoje, Ana, no dia 5 de fevereiro de 2019, é hoje mesmo, te mando esse relato. Espero não ter ficado tão longo, adoro o seu trabalho, boa sorte na sua caminhada e muita luz. Um beijo. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, é revoltante, não é? Puxa vida. Olha. Louca. Pra mim isso não é normal. Pra mim isso é distúrbio mental. Não é possível a pessoa não ter um regulador ali na cabeça. Sei lá. Índice de maldade, né? Tinha um programa chamado Índice de Maldade.
braços embaixo da cama e seu Zé Pilintra no quarto. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Já tive um relato meu contado no canal, fiquei muito feliz, mas triste pelos comentários negativos, pois acharam meio enrolado o meu modo de escrita. Pois para mim fazia sentido o que estava contando. Tá. Eu sou do Rio Grande do Sul e a nossa fala pode soar estranha em outros lugares. Realmente. Bom, começando o relato, eu sou a fulana, é uma moça que nos conta. E não há nomes no relato. Ok. Eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e parte do acontecido foi vivido em São Lourenço do Sul, que é próximo à minha cidade. Era início de dezembro de 2017. Eu, meu ex-namorado e minha filha, na época com 5 anos, fomos passar um dia nas praias de São Lourenço, acabando por nos atrasar para o retorno até a rodoviária, onde pegaríamos o ônibus de retorno para nossa cidade. Acabamos indo nos hospedar em uma pousada, algumas quadras da rodoviária. Na chegada, antes de entrar, tivemos uma estranha briga, coisa que nunca aconteceu em qualquer outro momento. Ficamos em um último quarto vago que tinha lá no lugar, e em frente ao nosso quarto havia mais um quarto vago, mas estranhamente trancado. No meio dos quartos tinha um banheiro para os hóspedes. Achei estranho os donos dizerem que era o único quarto, sendo que o da frente ao nosso estava vazio. Ok. Meu ex-namorado desceu para comprar um lanche para nós enquanto eu fiquei arrumando as camas. Eu vou explicar. Eram 2 camas de solteiro, as quais juntei, deixando escoradas na parede para minha filha dormir sem ter o perigo de rolar para o chão. E eu tinha problema de adenoides e amígdalas crescidas, o que me fazia ter problemas para dormir. Aqui, né? Fica ruim de respirar, né? O que me fazia ter problemas para dormir, causando apneia e um sono que não importasse o que acontecesse, eu não acordaria. Resolvendo deixar a minha filha no canto da parede, o meu ex na ponta e eu fiquei sentada no chão, escorada na parede para não apagar ao dormir. Como assim, gente? Você dormiu sentada, é isso? Depois que... peraí. Vamos lá. A música. Ok. Depois que fizemos o lanche, a minha filha dormiu primeiro. E eu e meu ex conversando até dormir. Ficamos conversando até dormir. Apaguei a luz do quarto e ficamos em silêncio. E aí aconteceu o fato que me fez escrever isso para vocês. Eu via uns braços mais escuros do que o escuro do quarto, saindo debaixo da cama onde o meu ex estava. Eram braços como se tivesse alguém pendurado, pois apareciam até pouco acima dos cotovelos. Braços estes que se lançavam tentando alcançar as minhas pernas. Peraí, estava pendurado... uns braços escuros saindo debaixo da cama. Peraí, mas ele estava saindo debaixo da cama e parecia pendurado? Por que pendurado? Como se tivesse alguém pendurado, pois apareciam até pouco acima dos cotovelos. Mas saía debaixo da cama ou estava pendurado? Não entendi. Braços esses que se lançavam tentando alcançar as minhas pernas. Eu estava sentada contra a parede com as pernas esticadas para o lado da cama. Eu me encolhi rapidamente, assustada com aquilo. Acendi a luz com o meu ex questionando o que tinha acontecido. Eu falei que não era nada e apaguei a luz. E ao me sentar no chão, novamente eu vi aqueles braços. Mas eu me virei para a parede, orei e acabei dormindo. Isso aconteceu por volta de 1h30 da manhã.
No mesmo horário, na minha casa lá em Pelotas, a minha mãe estava dormindo e ao se virar na cama, ainda entre o sono assim, avistou um homem encostado no roupeiro, no guarda-roupas, né? Que é do lado da cama, fazendo com que ela acordasse totalmente, pois achava que de fato alguém teria entrado na casa. Ela descreveu esse homem com uma altura de uns 2 metros, roupa e chapéu brancos, cabeça baixa, mas observando ela, que ao acordar disse que aquilo sumiu. Quando eu, minha filha e meu ex retornamos, ele perguntou se eu tinha visto os braços saindo debaixo da cama. Assustada, eu respondi que sim, mas que eu não falei nada para não preocupá-lo. E ele não me falou para não me assustar. Então os dois viram. Eu contei a ele depois sobre o que a minha mãe viu e ele afirmou ser o seu Zé Pilintra. O meu ex era de religião. Ele era, acho que de alguma religião, né? Não sei. E pela descrição, só poderia ser o Zé Pilintra. Então, esse é o meu relato. Desculpa ser grande, mas eu queria que ficasse mais fácil de compreender. Ok. Tá certinho. Muito obrigada. Um beijo pra você. Então, no mesmo horário, o Zé Pilintra apareceu pra sua mãe, mas o que seria esses braços saindo debaixo da cama do... É um hotel, né? O que ela falou aqui. Uma pousada, na verdade, né? E esses braços saindo... Ai, gente, ele também viu. Eu sinto muito. Se alguém tiver comigo, eu não vou guardar isso pra mim. Se eu ver alguma coisa, eu vou acordar quem tiver comigo, seja a hora que for. Vou falar, tem um negócio aqui, Tô vendo. Eu não vou assustar, não. Vou te assustar mesmo, porque eu tô vendo, você vai ver junto comigo, ou você vai ficar assustado junto comigo, acordado junto comigo. Porque eu não fico ali. Ou eu desço pra portaria e fico lá com quem tiver na recepção. Mas eu não consigo, não, gente. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.